Nesse episódio, os mártires da medicina, quando a verdade chega antes da hora, vocês vão ter contato com histórias de colegas médicos que trouxeram entendimentos incompreensíveis a primeiro momento à sua época. Mostrando aqui uma, algo próprio do ser humano, que no primeiro momento nos assusta, inclusive com alguns desses colegas com repercussão até na vida pessoal, tamanha foi a rejeição. Mas vale lembrar que aqui nós vamos destacar a vocês com os exemplos de que a ciência é feita dessa dúvida mesmo, que a ciência ela é construída em cima da crítica e da desconfiança de que o que se traz como novo, afirmação disruptiva, deve estar errado. Então, é em cima dessa dialética daquele que afirma algo com os pares que o negam no primeiro momento, é que nasce, ou pelo menos nos dá a possibilidade de chegarmos mais próximo da verdade do momento. Então, com um pouquinho de história, nós vamos trazer essa discussão filosófica que é próprio do ser humano. Espero que gostem. Bom episódio a vocês. Muito bem, olá a todos. Mais um episódio aqui do Entre Neurônios. Hoje eu, Paulo e Arthur. Infelizmente a Karen teve compromissos lá na faculdade, na Flórida, mas não tem problema não, vamos seguir. E hoje com um tema interessante, bem diferente, os mártires da medicina, quando a verdade chega antes da hora. Vamos trazer aqui a vocês alguns exemplos marcantes de pessoas que estavam muito à frente da sua época e por estarem à frente não foram bem recebidos, inclusive alguns pagando com preço até pessoal, que foi além do profissional. Muito bem, dá um alô para nós aí, Arthur, depois o Paulo. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de volta. Dessa vez, infelizmente, sem a doutora Karen, mas vamos seguir. O programa de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É uma pegada mais histórica, né? E isso me agrada muito. E espero que curtam bastante. E pessoal, mesma coisa, muito prazer enorme estar aqui de novo. Vamos explorar esse tema diferente hoje, mas que com certeza vai ser de grande valia para todo mundo. E eu já queria começar já, provavelmente o caso mais emblemático de todos, né? Essa má aceitação da época, que é o Ignaz Semmelweis. Né? Semmelweis, um médico húngaro, mas que praticou sua medicina lá em Viena, e ele, à época, lembrando que não tinha ainda os conceitos dos germes, bactérias, mas ele conseguiu notar que as mamães que faziam o parto com os médicos tinham a febre puerperal em uma frequência muito, mas muito elevada, quando comparado com as mamães que ganhavam bebê com as enfermeiras parteiras. E aí ele, assim, ele olhou essa situação e ele começou a confrontar. Pô, o que muda de um parto para o outro, além da figura da enfermeira com o médico? E aí a diferença era que os médicos estavam fazendo o quê? Autópsia antes do parto. Então, eles saíam da autópsia e iam direto fazer o parto. E as enfermeiras não tinham contato com o corpo de autópsia. E assim, ele falou: olha, talvez tenha alguma coisa ali nos cadáveres que as enfermeiras estão levando, ou melhor, os médicos estão levando para a hora do parto. E assim, ele sugeriu: olha, vamos lavar a mão com uma solução de hipoclorito para ver o que dá diferença. E de fato, quando o pessoal começou a lavar a mão, caiu drasticamente o número de infecções pós-parto. E aí ele propôs essa condição de lavar a mão, tal, e foi muito mal aceito, né? Ele a sociedade médica o rejeitou, ele acabou tendo que ser, ele foi expulso de Viena, acabou voltando para Budapeste, na Hungria, que tentou divulgar o material dele, escreveu até um livro, Etiologia e Conceito da Febre Puerperal. Ninguém o aceitou, achava que ele é maluco, e assim, todo mundo falando que ele é maluco, ele começou a se comportar, né, vamos dizer assim, como um maluco também, e aí ele foi até internado, né,
num asilo, né? E lá foi agredido e acabou morrendo por uma infecção das agressões dele, que ele sofreu, né? Indo a óbito aí com 47 anos. É, e só foi reconhecido o achado dele, né? A importância, essa constatação, né, fora de época, né, foi o primeiro a identificar uma causa de infecção, décadas depois, quando o Pasteur começou a descrever o mundo bacteriano, o mundo da infecção, e aí fizeram o cruzamento. Opa, tinha um maluco lá que já falava disso. Aí falou, pô, o cara já estava enterrado. E então, assim, as honras vieram quando ele estava embaixo da terra. Maluco isso, né, Arthur? Sim, realmente é uma história muito interessante. Hoje em dia, o Ignas, ele tem um alcunha que é o Salvador de Mamães, né? Alguns chamam, ele diz, tem várias homenagens, principalmente na Hungria, de onde ele é. E é muito interessante, mas a gente tem que entender também todo um contexto histórico, né? Nada, nenhuma publicação, nenhuma fala, nenhum monumento, nenhum trabalho, ele não é fruto do seu meio e do seu tempo, né? Então a gente tem que entender, como o senhor disse, que naquela época não existia ainda essa teoria microbiana, né? E o Ignas, ao fazer aquela preposição, ele bateu em dois pontos muito duros para a comunidade científica daquela época. O primeiro é a visão majoritária, que é a visão miasmática, né? Eles tinham aqui um contexto de que as infecções decorriam de ares pútridos que tinham tanto que tinha muito essa questão contra janelas abertas, contra odores, que as transmissões de infecção eram tidas por esse tipo de coisa. E não Os se tinha essa humores, é, não se tinha essa visão microscópica de micro-organismos que podiam ser transmitidos por água, podiam ser transmitidos por contato. E outro ponto também é que ele bateu no ego desses médicos dessa era, né? Que é uma era, o médico tinha muito prestígio na comunidade científica e na comunidade como um todo, somente nesse período de 1800 e de 1850, que foram as descobertas deles, principais de 1847. Então você vai falar para os médicos que, olha, as infecções que estão matando as suas pacientes é decorrente da mão de vocês, que vocês não estão lavando. Isso bate no ego muito forte, né? E dizer, olha, as parteiras que não têm todo o glamour da sua profissão têm números de sobrevida maior, números bem melhores, né? E aí isso criou-se um anticorpo, como o senhor muito fala, doutor, essa questão de criar anticorpos muito forte na comunidade científica contra as ideias dele. E também tem essa questão. Não tinha ainda, o pastor não tinha feito os estudos dele ainda para poder comprovar isso cientificamente, né? Ele estava fazendo baseado nas partículas cadavéricas que ele dizia que vinham dessas autópsias. Não se tinha um conhecimento sobre bactérias, nem parasitas, nem nada. Ô, isso, Arthur, e eu acho que você podia já emendar, porque tem a ver, né? Porque eu acho que talvez tenha quase que a mesma época, né? Porque essa teoria, né, do entendimento de como é que vai na minha mão alguma coisa se é tudo pelo ar, né? Então, se a janela está aberta, circulando o ar, esses miasmas não vão passar. Então, essa história da lavar a mão é uma puta besteira. Você quer me obrigar a lavar a mão? Você tá louco? Aquele ego, né, do cara. E porque tem a história também do Jon Snow, né? Que eu acho que na época de 1854, da época lá na Inglaterra, eu acho que ele é tido como o pioneiro da epidemiologia, né? Os casos da cólera. Você lembra desse caso aí, não? Sim, tem o Jon Snow também. Ele é um caso muito interessante. Ele é o pai da epidemiologia moderna, porque ele estava ocorrendo em meados de 1850 um surto de cólera em Londres. E aí, nessa época, se tinha também que a cólera era transmitida, assim como a maioria das doenças, por essa teoria miasmática, ou seja, pelo ar. Então, não haveria muito o que se fazer a não ser proteger a população desses odores fortes, usar máscaras e tudo mais. Eles não acreditavam nessa transmissão fecal-oral por água contaminada e nada disso. Então, o que que ele fez? Ele pegou esses casos que iam acontecendo e as mortes por cólera em Londres e começou a tabelar elas num mapa da cidade. E ele conseguiu fazer meio que uma mancha epidemiológica de onde estavam concentrados esses casos. Eu tenho aqui esse mapa, vou ver se consigo projetar para a gente dar uma olhada. Aqui eu vou projetar também. Esse aqui. Aí ele foi catalogando, então, em Londres, todos os focos de infecção, né?
e aí ele foi plotando, ele foi calculando e levantando as áreas, como se fosse o Waze lá, né? Onde tem, onde não tem, né? Onde tem, não tem. E E, aí, e aí ele começou, né, Arthur? Dentro desse mapinha, ele começou a entender o quê? Que tinha uma relação, a maioria dos casos estavam do lado de uma bomba d'água, uma caixa d'água, um não lembro direito poço. o que era, um poço, né? Isso. E aí ele conseguiu relacionar, opa, então peraí, não é no ar, é nessa água aqui, né? É isso, Arthur, não é, ô Paulo? Exatamente. Triangulou com base a maior incidência, né? A maior prevalência ao redor daquela fonte de água. E foi interessante a estratégia dele, né? Ele chegou para o poder público, falou o seguinte: tira a manivela desse poço, né? Vamos impedir a população de tirar a água dali. E, de certa forma, teve resultados, né? Achei muito interessante isso, tá valendo. Pessoal que tem que entender também que teve principalmente dentro da comunidade científica da época e do poder público, é que a gente tem que. Eu gostei de entender que em alguns casos que a gente viu, a comunidade científica como um todo, principalmente os cientistas e médicos da época, rechaçaram. E existem casos como esse e outros que a gente vai comentar que o poder público também rechaçou. Porque imagina você dizer na era vitoriana, que a água contaminada do centro de Londres transmitia doenças, sendo que era a principal fonte de água da cidade, em termos de muita gente vivia ao redor do Tâmisa naquela época, então isso pegaria muito mal o poder público, né? Mas mesmo assim, eles tiraram a manivela, né? Tiraram a fonte d'água e o surto cessou. Mas mesmo assim, eles não deram o crédito imediatamente para ele, né? Ele não foi acreditado por essa teoria correta. Só muito tempo depois, quando foram e conseguiram isolar o agente causador da A, cólera, né? a Que é cólera, o o vírus vírus. Royal, né? Isso que aí sim viram, olha, tem sentido, tinha sentido, a água podia estar contaminada. Tanto que hoje nessa rua tem um monumento, tem uma réplica, não sei se é uma réplica ou é original, que eles botaram de volta, dessa fonte d'água, e um monumento em homenagem ao Jon Snow. E, então, Uhum. mais um, né? Você vê como é difícil você ser inovador. Claro, nós estamos falando da medicina, mas podemos falar em outras áreas também, né? Porque toda ideia nova, ela realmente assusta, né? E acaba confrontando quem está com o poder, né? Tanto publicamente falando, ou até poder local, no sentido de alguma terapia, ou algum recurso que traz uma solução. Aqui, rapidamente, queria ouvir o Paulo, algum caso que ele traz aí. Eu lembrei aqui rápido, porque é só citação, as cirurgias de hipófise, elas começaram a evoluir para endoscopia, né, para fazer transnasal. E até as transfenoidais, a grande problemática da cirurgia era a fístula licórica, que não era uma complicação, era uma condição para que a cirurgia acontecesse. Você abria o esfenoide, em vez de abrir a cabeça, você abria o esfenoide pela boca, pelo nariz, e depois você criava um espaço para tirar o tumor e ficava aberto. E para fechar aquilo, era um desafio. Até que um argentino foi lá e bolou o flap pediculado de mucosa. Ele tira a mucosa aqui do septo nasal, de um lado, roda pediculado para trás e oclui o ósteo que a gente gera ali no esfenoide. E como é uma mucosa viva, né? Tá pediculada, tá irrigada, ela adere ao osso assim, muito bem. Então acabou resolvendo, mudando ali a cirurgia, mas demorou um tempo até ela ser aceita, porque ele tentava chegar nos professores, nos congressos, e falar: olha, professor, eu estou fazendo lá na Argentina, desse jeito está tendo um bom resultado. Ah, você é da Argentina? Né? Não deram muita bola para ele, não. Ele demorou um tempo, até que ele foi lá, olhou, pô, deixa eu ver aqui e tal, aí puxou. Mas você vê, né? Como ele não tinha um poder de. Eu sei quem é você. Pô, é um irmão lá da Argentina, né? Ninguém vai dar moral pro cara. E aí teve uma delonga até que ser aplicado. Mas vai lá, Paulo. Queria comentar um pouco daquilo que o senhor disse, e o Arthur trouxe também, já um pouco dessa questão do ego, né, que a gente vai ver aqui em alguns casos, nos próximos casos. E para você ter uma noção, só o simples fato de você orientar o cara: olha, se você gastar aqui 30 segundos para lavar sua mão, passar um hipoclorito na mão e fazer o parto, você já tem a chance de salvar muito mais pacientes, de poupar muito mais pacientes. Uma coisa simples desse nível e foi suficiente para ferir o ego, né, do, do- dos chefes, dos cabeças da comunidade científica da época. Então, é um exemplo
claro, bizarro, mas a gente vê, nos casos que a gente vai comentar aqui mesmo, a gente vai ver, e, e hoje em dia também, né, eventualmente aí nas discussões que a gente vê, dos congressos, dos artigos, então, E muitas aí vezes você estava falando aí, eu lembro que também já discutido isso aí do que a da laparô, da laparoscopia da vídeo. Como é que foi essa exato, história? Essa história também é meio bizarra, não é? é demais, demais. Quer ver, eu sempre, o Eric Müller, ele é alemão, cirurgião alemão, e foi o inventor da cirurgia videolaparoscópica, né? Lá na década ainda final da década de 70, década de 80. E a cirurgia videolaparoscópica a gente viu que veio ganhar uma visibilidade maior, assim, mais difundida dos anos 2000 para cá, né? Então, assim, ele foi o cara que ele inventou o equipamento, ele fez várias e várias e várias cirurgias para provar que aquele equipamento funcionava, e, assim, de um E modo isso mais década de arcaico, 70, 80, né? 70 e 80. Tanto que quando ele publicou os achados dele, ele já tinha feito, parece que mais de 90 casos. E já com incisão, cirurgia minimamente invasiva, incisão pequena, o paciente ficava menos tempo internado. Só que a comunidade científica na época totalmente rejeitou o cara. Chegou a ser xingado em congressos publicamente, né? Chegou a ser boicotado, as revistas não queriam publicar os achados dele, né? Então, assim, até que ali, começo dos anos 2000, né, década de 90, anos 2000, quando começaram a avançar as novas tecnologias, por exemplo, de fibra óptica, de endoscopia, que veio toda essa inovação conseguiram aprimorar isso para a videolaparoscopia, e isso conseguiu ser introduzido com mais força, e hoje em dia a gente vê que é o padrão ouro quase, né? Ou As- seja, o Eric lá, em década de 70, 80, ele começou a fazer as videolaparoscopias, mas sem fibra óptica. Ou seja, ele tinha que trabalhar com uma ótica reta, às deixa vezes eu, deixa eu ver se eu consigo canulado, ou seja, o colocar aqui. desafio ainda era maior, e ali ele já tinha uns resultados até satisfatórios. Ou seja, quando casou a uma outro agregado tecnológico, aí a coisa exponenciou, né? Explodiu. Mas Exato. é chocante ouvir isso, né? Que o cara estava lá brigando contra tudo e contra todos para poder mostrar que tinha Deixa eu ver. sentido, né? Vocês conseguem ver a Porque tela? ainda não. Ixi, deu uma Mas travada a para mim. outra história, assim, você vai falando sobre essa situação do cara indo contra o sistema, é, assim, não é desconectado um pouco da medicina, mas o Pitágoras, que a gente estuda por causa do teorema de Pitágoras, tem a escola pitagórica lá, né, atrás, né? Aí está mostrando aí o professor Eric, Aqui, né? Eric Murray. isso. Ele e aqui o equipamento inicial que ele fez, né, o que ele chamou de galoscópio. E aqui a gente vê que não tem equipamento de fibra óptica que vai na televisão, igual hoje em dia, né? Ele era totalmente analógico. Então ele fazia a incisão, mas a incisão já era pequena, né? Que era uma colecistectomia. E aí olhava diretamente. Aqui acho que talvez tinha alguns espelhos por aqui assim, eu olhava É o direto jogo com de pinça. espelho, provavelmente. Exato. E o interessante é que a gente vê que as pinças que ele criou são muito Parecidos semelhantes, com a de hoje. exato, com as da videolaparoscopia de hoje. Então, a invenção dele persistiu, né? Mas, por sorte, ele ainda estava vivo quando teve essa difusão se não me engano, ele morreu em 2005, eu acho. Tem que verificar. Mas, mas ele chegou a ver a invenção dele ganhar dimensão, né? Então, mas ainda assim, muito bizarro o fato de ter sido, É, ter muito. E demorado aí tanto. e o que eu queria trazer de Pitágoras, só para falar um negócio para vocês, um dado que eu estava ouvindo e lendo, e é muito chocante, que Pitágoras escreveu o teorema de Pitágoras do, do triângulo, né? Sobre, né, a somatória do quadrado dos catetos, igual a quadrada da Uhum, hipotenusa.
numa época que não tinha número arábico ainda. Não tinha um conceito de número. O que a gente tem de hoje com um, dois, o número arábico, não existia. É isso que é o mais louco. Ele bolou o teorema sem ter conceito ainda numérico. Era meio que por distância das terras, né? Que eles fazem um controle de terra. Então ele vai tanta distância para cá, essa distância para lá, eu vou calcular quanto vai caber de uma linha, né? Então, assim, era a distância medida na trena, ali na linha, vamos dizer assim, né? Quer dizer, porque não tinha o número, ele não tem uma descrição matemática da coisa. Então isso torna a situação muito Pois mais é. maluca. E outra que a gente aprende muito que Galileu e Copérnico foram os pioneiros em falar que era o heliocentrismo, né? Que é a Terra gira em torno do céu, que os planetas são esféricos. Não, o próprio Copérnico e Galileu citam da escola pitagórica Aristarco, Eratóstenes, tem mais um lá que eu não vou lembrar o nome agora, ou seja, nos anos de 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo, eles já escreveram isso naquela época. E só quem levou a fama foram o Copérnico e o Galileu, né? Aqui já mais perto aqui lá para o século XV, Do né? Por iluminismo, aí. né? Exatamente. Mas, então, assim, esses caras são, né? Estão à frente, né? Parece que o cara pegou de volta para o futuro, né? O cara É um volta lá poder e de observação, assim, uma é um negócio, genialidade. é uma inteligência assim fora do comum, né, Arthur? O que tu acha aí, Arthur? Como eu comentei no início, né, realmente é difícil para a gente pensar com a cabeça daquela época, né? Porque, pensa, sem um telescópio desenvolvido como tem hoje, você consegue identificar planetas e identificar que a gente gira ao redor de determinado planeta só pela sombra que um faz no outro, né? Isso é bem impressionante. Um dos casos que eu queria citar também, e na verdade eu queria comentar outra coisa antes. O Paulo falou da questão das revistas, né, recusarem esses trabalhos. Isso é um ponto que um dos casos que eu queria trazer, ele falou bastante sobre isso, que é a comunidade científica, o fato dela estar contra o autor, muitas vezes é extremamente complicado para essas técnicas serem validadas, porque essas revistas precisam dar apoio a esses autores para publicarem os trabalhos. E você precisa de financiamento para isso, né? Um dos autores que eu vou falar, ele desenvolveu, ele encontrou a questão dos prions, né? Que são proteínas autorreplicantes, é toda uma nova classe de agentes infecciosos, né? Que antes da década de 80 a gente nem imaginava que existia. Se você pegar algumas doenças, como a doença da vaca louca, ou outras que têm esse componente priônico envolvido, quando se falou-se a primeira vez disso, eles acharam, aí tá doido. Como é que pode uma coisa que não tem Vou fazer um gene? contexto, né? Exatamente, porque como é que pode uma proteína ela se rebelar, ou seja, É, contra um. Como é que a proteína vira um ser vivo, né? Seria essa, né? Lógico, a gente entende que o vírus também tem um conceito meio à parte, não é a bactéria, mas assim, como é que uma proteína, né? Que é uma matéria-prima nutricional, vamos dizer assim, se vira contra o organismo? Essa que é a maluquice, né? E Deve você chegar para sem mim e falar a proteína já te agredindo. Ei, como assim? Tá louco, né? e uma proteína que nem é minha, entendeu? Ela veio de algum lugar ou de alguma mutação. Tipo, por exemplo, eles estudavam naquela época muito a demência de Creutzfeldt-Jakob, né? A CJD, que não tinha explicação nenhuma para essa doença naquela época, porque não se tinha prion. Eles estavam investigando vírus lentos, que eles falavam, um tipo especial de vírus que não se identificavam. Tanto que quando surgiu a questão do prion, que a comunidade científica falou, isso é loucura, provavelmente tem algum vírus muito pequeno preso nessa proteína que está causando isso. Então, tipo, a comunidade científica toda rechaçou com muita força isso, porque realmente, a primeira olhada, você pensa, loucura. E aí, uma das questões que o autor, que é o Stanley Prusiner, que ele trouxe essa teoria priônica, né, na década de 80, relatou que dificultou muito a vida dele e dos pesquisadores que tentavam encontrar soluções nesse caminho, é que, primeiro, toda a medicina e a ciência estavam orientadas a encontrar uma causa viral ou bacteriana para essas doenças, ou genética também, propriamente genética. E segundo, as revistas não queriam publicar os trabalhos deles, porque achavam que aquilo era loucura. E as empresas, as farmacêuticas, os governos não queriam financiar os trabalhos deles também porque achavam que era loucura. Então isso atrasou muito a pesquisa deles, entendeu? E mesmo o Stanley tendo conseguido estar vivo ainda para ver que hoje a gente tem esse conceito de que o prion existe, de que tem doenças que são intimamente ligadas a eles, né, as doenças priônicas,
E ele tá vivo, ele viu isso acontecer, mas ele entende que isso atrasou bastante o trabalho dele, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante desse autor é que ele traz uma frase célebre, né? Que apesar de toda essa ridicularização que fizeram do trabalho dele, dessa dificuldade que impuseram, ele fala que esse ceticismo é bom. Porque, de fato, a maioria das novas ideias disruptivas que surgem, elas podem estar erradas, e na maioria das vezes elas estão erradas, né? Então, o ceticismo, ele protege, mas também segura, né? Em muitos O casos, ele Dr. Stanley está vivo ainda, né? está vivo, se não me engano, ele está vivo ainda. E você vê que interessante, né? Isso já mostra a grandeza dele. Além de inteligente, o cara é grande. Eu vou falar em termos de alma aqui, vai além da intelectualidade racional. Porque esse tipo de. Depois de passar por tudo que ele passou para provar e mostrar que ele estava certo, e ele falar, pô, tinham que bater mesmo, porque a ciência é feita disso. Porque ele falou a bela da verdade. Só que às vezes o pessoal não quer passar por isso, porque eu não quero, eu quero que o pessoal concorde comigo, não me critique, né? Só que através da crítica, eu suplantar, superar, mostrar que a crítica está errada, é que dá peso e que dá relevância ao que eu apresento, que no caso, como o Arthur falou, é disruptivo, né, Paulo? Exato. Fazendo um paralelo rapidamente aqui com isso que o Arthur falou e essa frase, né, enfim, ele é interessante também porque recentemente a gente teve a questão do próprio Alzheimer, né, da gente que está mais em contato com a área da neuro, a gente teve todo o escândalo daquele artigo 2006, eu acho, 2003, não lembro, que descreveu a beta-amiloide, né, como possível causadora da demência de Alzheimer, e que o artigo no final acabou sendo manipulado, né? Então, justamente esse ceticismo dentro da comunidade científica, dentro da medicina, enfim, tem o seu valor, porque às vezes algo novo, disruptivo, alguma coisa totalmente diferente pode pode não estar certo. Pode ser um engano, pode ser uma manipulação de algum trabalho, de alguém tentando provar alguma coisa, tentando vender alguma coisa também, né? Então, é sempre É algo a se isso. questionar. Então, mas isso aí, né, Arthur, é próprio do ser humano. Eu gosto de lembrar vocês, você sabe que eu falo sempre para vocês. Gente, ser humano é ser humano. E a gente é falho. E para melhorar a chance de sucesso é a gente aceitar que a gente erra, por isso eu vou redobrar a atenção para o que eu estou fazendo. Ter pares ao seu lado que são críticos verdadeiros, não ficam te bajulando, elogiando só, para te promover correção, e sempre ter alguém que, vou falar, policia no sentido assim, você dá satisfação a alguém, que, ou seja, tudo isso aí gera uma rede de retroalimentação, onde um ajuda a se manter o outro numa linha. Porque nós somos humanos, a gente falha, tem emoções, tem desejos, então é importante essa relação. Pois é, né? E eu acho que é importante ter em vista também que no programa passado a gente comentou muito sobre essa questão da agilidade científica atual, né? E ela, de fato, a meu ver, existe, principalmente em trabalhos um pouco mais amplos e não tão especializados, como a proteína beta-amiloide está envolvida na fisiopatologia do Alzheimer, vamos estudar como é que a gente impede a deposição de beta-amiloide, vamos todo mundo fazer isso. E aí você vê que vários trabalhos apontam para esse caminho, né? E são estudos grandes, estudos caros, que você vai ter um N grande de pacientes, toda uma estrutura. E é complicado do nada alguém dizer, ó, talvez combater a deposição da beta-amiloide não seja o caminho. Talvez a deposição da beta-amiloide seja um produto do dano que já ocorreu. E talvez você impedir que ela seja deposta não vai influenciar no resultado final, né? Então, tipo, é difícil você mover todo esse trem gigantesco que é a ciência para um outro rumo quando ele já está alinhado. Então, requer. Esse ceticismo vem também parte disso, né? Ninguém quer dizer, o trabalho que você fez durante 5, 6, 10 anos aí, ele está errado. Ele está orientado para o lado errado. Talvez ele seja inútil ao final de tudo. É complicado para um pesquisador, principalmente esse pessoal que a gente está comentando aqui, que tem um ego muitas vezes é, proeminente, né? Aceitar uma realidade dessa. E um caso assim mais recente que eu também preparei para trazer para vocês aqui, até um caso que eu conto, ele tem particularidades, mas é o que eu falo assim, tem muita coisa para mudar.
e aí vocês mais novos, eu estimulo vocês, falo, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que questionar, porque vocês podem descobrir algo novo, que parece que está tudo descoberto, mas não está não, é falsa sensação. Que foi o caso da H. pylori, né? Vocês, por exemplo, não pegaram. Eu ainda, quando estava no meu internato, lá para os anos de 2005, 2006, já começou a queda das gastrectomias por causa de úlcera. Então, um dos carros-chefes do cirurgião geral no pronto-socorro, além de trauma, era tratamento de úlcera, fazer gastré. E eu já no internato comecei a pegar menos isso aí. E anos depois praticamente caiu. Acho que vocês nunca viram alguém indicar uma gastrectomia por úlcera hoje, porque tudo se controla com remédio, né? E essa relação, principalmente da bactéria, do H. pylori, com a fisiopatologia direta das úlceras, não tinha entendimento. E quem trouxe isso à tona foi um residente. À época, o doutor Barry Marshall, ele era residente de gastroenterologia na Austrália, eu não lembro exatamente que faculdade que foi. E aí ele estava estudando fazendo um trabalho junto com um patologista, o Dr. Robin, e aí eles começaram a identificar essas bactérias dentro dos casos de biópsia lá da úlcera, né, gástrica. E aí começaram a investigar. E aí fizeram essa causa e efeito. Ó. Provavelmente a bactéria ela promove, ela cria uma condição para a úlcera. E aí começaram a publicar, meu amigo, todo mundo contra. Todo mundo contra. Que é como o Arthur falou e o próprio doutor Stanley, está correto. Nós temos que realmente não aceitar, né? O ato de não aceitar é legítimo. A gente quer mais prova. Não, isso aqui não está correto. Como assim uma bactéria vai fazer úlcera, né? E aí o que o Dr. Barry fez foi realmente assim exótico, né? Ele falou, então peraí, fez uma endoscopia nele antes, não tem nada, né? Beleza. Aí foi lá e injetou H. pylori nele. E ali, dali um mês, não lembro quanto tempo foi, refez, estava com o princípio de úlcera. Então, o Dr. Barry praticamente se auto-inoculou a bactéria para provar com a endoscopia dele própria de que realmente tinha causa e efeito. Então, aqui é um caso realmente recente, porque isso foi na década de 1800. Ele começaram a pesquisa em 1980, 84, ele fez essa ingestão, e a partir da década de 90, 1990, tal, a sociedade começou a entender que tinha sentido e começaram os protocolos e tratamentos, as pesquisas para tratamento, que redundou, inclusive, para o Barry, foi laureado aí com o Prêmio Nobel em 2005. Então, é um caso que chama muita atenção, né? O residente malucão lá, vamos falar assim, vou tomar aqui, dá a bactéria que eu vou provar que o negócio dá problema, né? O interessante do caso dele foi que ele não só tomou, se contaminou, desenvolveu a úlcera quanto ele se tratou. Ele provou que poderia ser combatida a infecção. Então, eu achei genial. Maluco, porém genial. E é interessante dizer também que ao final disso tudo, né, mesmo esses exemplos pessoais, né, essa questão de ter se auto-inoculado, não confirmou para os colegas de profissão dele de que não, isso é verdade. O que veio de fato, carimbou a H. pylori como uma causador, foi alguns estudos no início da década de 90 que diziam, olha, se você tratar pacientes com H. pylori com antibiótico e tratar a H. pylori deles, eles evoluem com menos úlceras. Então foram feitos ensaios clínicos randomizados depois e provaram de fato o que eles queriam, né? Que, de fato, a H. pylori tem influência na formação dessas úlceras. E aí, a partir Sim, daí, sim. é como o senhor falou, isso transformou completamente a história dessa doença, né? Antes disso, a úlcera gástrica era vista como uma doença crônica, que o paciente iria eventualmente evoluir para uma gastrectomia, né? Que é atribuído ao quê? Ao estresse, à superprodução de ácido. E depois disso, não, é uma doença tratável. E hoje em dia é uma doença tratável, né? E só fazendo um outro paralelo com esse caso, né? Que o cara. Na, porque, assim, a intenção dele não foi. é, Imagino que não tenha sido provar na hora, né? Foi, mas não diretamente, porque a comunidade científica iria cair em cima, iria investigar, são necessários ensaios clínicos, né? Estudos com maior evidência, mas foi trazer a, a, a visão da comunidade científica daquela área para essa possibilidade, trazer assim, poxa, pode estar relacionado mesmo, vamos investigar, né?
porque ele como residente, né, como alguém, vamos dizer assim, abaixo na cadeia alimentar do mundo científico, ele não tinha visão, né? Não devia ter uma visibilidade tão grande para poder ser ouvido. Aí ele quer saber? Vou tomar o negócio e vamos ver se vai dar certo mesmo. É interessante dizer E- que, ao final disso tudo, né, esse sacrifício pessoal, isso rendeu um Nobel para ele em 2005, se eu não me engano, né? Então, tipo, ao final, essa história teve um reconhecimento. Verdade. E aí, E Paulo? rapidamente, só aproveitando, pegando o gancho da H. pylori, só mais um caso que eu separei que eu achei muito interessante, que eu já tinha visto há alguns dias, foi o caso do Werner Forssmann, não sei como é que pronuncia, mas que foi, assim, na realidade ele era um urologista alemão e ele tinha na época, acho que 25 anos só, ele teve uma ideia. Ele, cara, eu acho que dá para introduzir um catéter urinário mesmo, né, estéreo, numa veia periférica para poder chegar no coração, atingir as câmaras cardíacas para fazer medicação, para injetar contraste, enfim. E aí ele teve essa ideia, só que deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidamente também, só mais uma foto. Aqui. Estão conseguindo ver o raio-x? Deixa eu ver se tá com as páginas abertas aqui. Deixa eu ver. Tá certo? Estão conseguindo ver? Não, tava para ver lá, volta. Volto, sim, volto. Eita, pera, deixa eu voltar aqui só um segundo. Parar. Aqui, beleza. Foi. E que ele teve essa ideia, só que isso lá em 1925, então muito, muito antes da primeira cirurgia endovascular, né, com catéter, enfim. Mas, que inclusive é engraçada a história. Ele teve essa ideia e ele conversou com uma das enfermeiras do centro cirúrgico lá do hospital de Munique, se não me engano. Enfim. E aí a enfermeira disse: Não, beleza, mas como é que você quer fazer isso? E ele disse que queria fazer nele mesmo. Só que ela não deixou. Ela disse para fazer nela. E aí ele amarrou ela na mesa cirúrgica, preparou, anestesiou o braço dela, só que aí, como ela estava amarrada, ele fez nele mesmo. E ele introduziu esse catéter na veia ulnar. Não, e a história continua. Ele introduziu esse catéter, o catéter acho que de mais de 60 centímetros, se não me engano. E depois que ele introduziu, beleza, agora vamos lá no raio-x, fazer um raio-x. E aí, contas, né, diz a lenda, que ele brigou com o técnico de raio-x, o radiologista de plantão, teve que brigar com o cara para poder fazer o raio-x à força, para poder provar isso, e rendeu esse raio-x aqui. Que, inclusive, se não me engano, está exposto até hoje. E com isso, hoje a gente tem, né, desenvolveram-se várias técnicas de procedimentos endovasculares, procedimentos cardíacos mesmo, cardiologia intervencionista, neurointervenção, muito utilizado hoje em dia também. Então, assim, um cara que, apesar de uma técnica um pouco não usual, né, mas que puxou toda a ciência, toda a medicina para uma área muito nova, muito nova não, uma área muito menos invasiva, vamos dizer assim, né? Procedimentos muito menos Abriu invasivos. para a área da minimamente invasiva, né? Exato. Então, assim, muito bacana. Bom, bom, nós trouxemos aqui alguns, né? Provavelmente aí o ouvinte pode ter algum outro caso que vale a pena comentar. Depois manda para nós aí por mensagem, né? Mas eu acho que o grande aprendizado disso tudo é toda vez que precisamos ou entendemos algo novo, é difícil, nós vamos acabar sendo mal compreendidos. E aqui eu faço até uma analogia, lembra muito, né? Nada é novo, conectando, é o mundo, é o mito da caverna do Platão. Então, aquele que se solta dos grilhões e
sai da caverna onde você está vendo a sombra de uma imagem proveniente do sol, da luz lá fora, das coisas lá fora, e você acha que aquela imagem projetada é a realidade. Aí quando você sai da caverna, você toma aquele baque, né? Você fica obnubilado. Aí quando você começa a se adaptar, né, à pupila e consegue enxergar realmente o que é lá fora, você vê que a árvore, o que você via lá fora era a sombra da árvore. A árvore está lá fora, né? E aí você fica encantado. E quando você volta lá para a caverna e fala, ei, isso é uma sombra, rapaz. Né? É lá fora que está a árvore, vamos lá ver comigo. Vamos falar o que de você? Você está maluco, né? Você é louco. Então, esse é um símbolo aí antigo, mas que é muito explicativo para a nossa dinâmica social. E como eu gostei muito, né, da frase do Dr. Stanley, está correto. É assim que funciona a ciência mesmo, né? É no poder criticar, é no poder duvidar, é no pedir provas, na reprodutibilidade, ou seja, o Paulo vai lá e fala que fez tal coisa, eu chego no meu laboratório e não consigo reproduzir com as mesmas condições, isso gera dúvida, né? Por que só com o Paulo acontece? Que antídoto mágico ele tem que não tem no meu laboratório? Então, são todos elementos que vão dando confiabilidade e reconhecimento de que o que foi visto e apresentado ele é diferencial, ele traz benefícios e deve de uma maneira geral, passar a ser praticado por todos. Eu acho que, para a gente findar esse programa, né, eu acho que uma colocação importante é que a ciência, como um todo, acho que ela nunca foi tão conservadora quanto ela é hoje, né? Hoje, a ciência, por essência, ela é conservadora. Você só troca uma hipótese por outra, se primeiro essa hipótese se prova segura e ela se mostra superior à anterior, né? Então você não faz grandes saltos, você faz evoluções pontuais com base em melhorias que vão sendo encontradas, né? Então, é, hoje em dia, principalmente com base em tudo que a gente já aprendeu e por a gente não sujeitar mais a população e os pacientes a certos tipos de testes, a gente é conservador. E isso é bom, né? Essa questão de ceticismo em novas técnicas, isso protege a gente em técnicas já consolidadas, né? Que a gente sabe os efeitos a longo prazo, sabe o que vão causar no paciente. Um bom exemplo é, como eu disse, uma hipótese. Uma nova hipótese, ela só vai ser adotada se, primeiro, fez teste, ela é segura. Segundo, fez novos testes, ela mostra alguma vantagem em relação à técnica anterior. A amostra, tá, aí tá, essa vantagem se sustenta ao longo do tempo. E essa vantagem traz alguma desvantagem depois? Então, são vários exemplos, né? É por isso que a gente fica, às vezes, com o pé atrás em algumas medicações que surgem, né? Por medo do que pode acontecer a longo prazo. Então, esse conservadorismo e essa segurança que a gente conseguiu criar com todos esses trabalhos, né? Querendo ou não, qualquer estudo hoje que é feito na ponta, esses próprios trabalhos que a gente comentou aqui, de prions, de tratamento de patologias extremamente complexas como essas, né? Eles se baseiam em trabalhos muito antigos. Pega, qualquer cirurgia, qualquer técnica cirúrgica hoje usa os métodos de asepsia e antisepsia que foram pensados lá atrás, que a gente comentou aqui. Então, tipo, tudo vai se somando para tornar a medicina e a ciência cada vez mais robusta. E é cada vez mais difícil dar esses saltos, né, muito grandes. E isso é bom, é mais seguro. É isso aí. Bom, chegamos ao fim. Agradeço a presença aí do Paulo, do Arthur e a todos que ficaram conosco até agora. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau, pessoal.